Olá, navegante! Seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Juarez Júnior e você está no canal Makernauta. No vídeo de hoje, eu quero te ensinar, através do Vectric Aspire, gerar percurso laser para que você possa usar o seu módulo laser diodo acoplado aí à sua CNC de 3 eixos ou quem sabe até na própria CNC de 2 eixos laser. Bom, fica a seu critério. Consequentemente, você vai poder exportar o G-Code, tá? E usar no software CAM que você preferir. Tá bom? Eu uso o Mach 3, se você usa GRBL, pode usar o Universal G-Code Platform, o G-Code Sender, pode usar também aí o BCNC, entre outros. Fica ligado que o vídeo é top. Muito bem, galera, eu vou começar aqui do zero, tá? Ó, eu já tinha um exemplo aqui, vou começar do zero para que vocês compreendam perfeitamente como a gente pode estar gerando assim G-Codes através de imagem, né, fazendo vetorizações dentro do Vectric Aspire. Então, eu uso o Vectric 9. Caso você use uma versão diferente, alguma coisa pode estar fora do lugar, mas existe. Então, é só prestar atenção e ver o vídeo completo, que aí você vai entender 100%, beleza? Então, vamos lá. Para começar, criar um arquivo novo. Com esse arquivo novo criado, a gente vai definir as dimensões da área de trabalho. Eu botei 60 mm no X e no Y. E aí tem a questão do seguinte, no vídeo anterior, o meu pós-processador trata do Z, ou seja, ele elimina o Z. Então, mesmo assim, eu vou mostrar a vocês a definir um trickness, né, que é o que deve ser cortado, no caso, cortado e gravado. Estamos falando de laser. Então, eu estou colocando ali um centésimo, tá? Então, é 0.01. Caso a sua máquina, o seu pós-processador não trate isso no seu G-Code, aí sua máquina vai sofrer uma movimentação imperceptível que não vai afetar o foco do laser, beleza? Marco o Material Surface, defino aqui o ponto zero, eu gosto dessa posição, clico OK. Então, agora eu vou fixar aqui a aba Percursos, verificar aqui a definição do meu material, o Trickness é 0.01 centésimo, Material Surface ficou do jeito que estava, folga no modelo não mexo, 0. E aqui eu vou colocar as cotas de segurança. Colocar aqui um centésimo, colocar aqui um centésimo na folga e no mergulho. Não vai haver mergulho, né? E colocar aqui no Z-Gap 0.01. Dou OK. Então a gente já tem nossa área de trabalho e as definições de materiais resolvidas. Agora a gente vai importar um vetor ou uma imagem, né? No caso eu vou importar, clicando em Arquivo, Import Bitmap, uma imagem. Vou pegar aqui um JPG do leão, que é o que eu tenho feito testes, né? A gente vai fazer um trabalho mais ou menos assim. Então agora eu vou fazer um ajuste aqui no leão para mover ele todo para a esquerda. Vou clicar em mover objetos, vou colocar ele na posição inicial aqui que eu defini lá no começo, 0. Então ele chegou todo para a esquerda. Então aproveito mais material porque o início vai ficar justinho com a proporção da imagem. Agora a gente vai fazer aqui o seguinte, vamos selecionar a imagem, ó, selecionei a imagem, vou clicar aqui na codorna, eu chamo de codorna, vetorizar a imagem e eu não vou mexer em nada, só vou marcar preto e branco e vou fazer a previsão, tá? Vou verificar aqui se é isso que eu quero, vou dar um zoom, tiro o zoom e aplico, fecho, clico no perímetro da imagem, dou um delete e agora eu vou olhar se está tudo certinho. Ó, apareceram aqui dois quadradinhos que eu não sei de onde vieram, delete, delete, pronto. Ajustei na tela, agora a gente vai fazer aqui um percurso de corte. Eu quero cortar essa imagem externamente. Tá? Então a gente vai aprender a gerar a ferramenta pro laser. Clico aqui em percurso de corte 2D. A profundidade é a mesma do material Trickness, tem que ser, e vou selecionar uma ferramenta. Se você não tem, você vai clicar em nova. Tá? E aí eu vou selecionar aqui, você vai clicar em nova, vai definir um nome referente àquilo que você está fazendo, no caso um laser, topo raso, diâmetro da ferramenta. Vou colocar ela com o mesmo Material Trickness, quer dizer, um centésimo, uma ferramenta com uma ponta de um centésimo. É próximo do foco do laser. Tá? Em milímetros, profundidade da passagem, vou colocar com o mesmo tamanho do Trickness, que é um centésimo, e o passo lateral eu coloco 100%.
Eu vou colocar um valor aqui de velocidade de rotação baixo para que eu não faça que eu não cometa nenhum erro, tá? Quando esse laser estiver se movimentando, caso ele esteja ligado. Esse RPM é também, o controle de RPM é o controle de PWM que nós vamos usar lá no TTL do módulo laser, beleza? Então, a potência máxima do meu módulo laser definido aqui nas configs do meu Mach 3 é 250, tá? Então, assim, a potência máxima é 250. Então, eu estou usando aqui 10, que é 4% da potência, e eu vou definir o feed rate. O importante é definir aqui, tá? Porque a máquina está pedindo uma velocidade de avanço de XY, então é aqui que a gente trata. No ataque seria o Z. Eu vou repetir o mesmo valor aqui, tá? Você define aí os parâmetros que você usa em milímetros por minuto ou milímetros por segundo. Eu coloco aqui milímetros por minuto, aplico e dou OK. Criei a ferramenta. Agora é o seguinte, 10 não é suficiente para cortar, então eu vou jogar a potência máxima do meu laser. Eu não corto na potência máxima do meu laser, eu corto numa proporção menor, 180, 190, 250 mesmo, potência máxima. Não, eu uso 200, que é melhor. Tudo bem. Então você também vai ter que levar em consideração a velocidade de corte. Para um corte, a velocidade menor, tá? 300 milímetros por minuto, que seria em segundos, 5 milímetros por segundo, você que define isso aí, tá? Então eu oriento uma potência maior em velocidade de rotação, que é a potência do laser, e o feed rate baixo para realizar um corte mais preciso. Ok, então a gente já tem aí a ferramenta definida e ajustada na velocidade. Eu só vou marcar sobre, vou rolar tudo para baixo, definir um nome para o percurso e calcular. Então a gente já tem o corte realizado. Como é muito pequenininho, né, a espessura, muito pequenininha a espessura do meu material, nem vai marcar se eu mandar rodar. Ó. Tá vendo? Não marca. Tá? Então vamos voltar aqui para 2D View. A gente já fez o percurso de corte e agora a gente vai ter que fazer um percurso de marcação. Qual seria? Eu vou dar um Ctrl A na área de trabalho ou então pegar o mouse e selecionar tudo. Selecionei todas as linhas, o vetor está todo selecionado, eu tenho duas opções. Ou criar um percurso de gravação rápida ou um percurso de preenchimento. Os dois vão resolver o meu problema. Vou criar primeiro uma gravação rápida para a gente entender. Vamos lá, selecionei a ferramenta que eu já criei lá, que é o laser. Para gravação, essa velocidade e essa potência tá legal. E aqui a profundidade é a mesma do thickness. Vou marcar preencher. Vou definir o avanço. O que é o avanço? O avanço é o espaço entre linhas. Lá no laser GRBL tem isso no início. Tá? 0,18 para mim é um espaçamento entre linhas mais do que suficiente. Beleza. Então agora eu vou definir aqui os graus. Tá? Eu quero fazer a passada na diagonal. Então eu vou colocar 45 graus. Né? E no caso aqui, depois eu vou explicar esse avanço. Tá? Vou mostrar para vocês o resultado depois quando o percurso estiver gerado. Vou botar um nome aqui, ó. Tem mais nada para fazer, e vou calcular. Tá? Ele calculou aqui para o GRBL, eu posso calcular aqui para o Mach 3. Beleza. Olha lá, o espaço entre linhas, o avanço. Vou voltar aqui. Ó. Se eu colocar um avanço grande aqui de 3 décimos e mandar calcular, a linha espaça. Se eu botar aqui meio milímetro, a linha espaça mais. Vai ficar feio, né? Vai ficar falhado na hora que for queimar o laser. Então eu coloco 0,18, que é suficiente. Tá? Então pronto, está gerado o percurso de gravação. Beleza? Se eu mandar rodar, ele nem vai queimar aqui o material na previsão, porque é muito pequenininha, né, a ponta da ferramenta, tá? Então eu vou fechar. Então a gravação foi feita. Agora vou voltar para 2D View aqui e vou fazer a mesma coisa, porém, ó, deixa eu ajustar a visualização, Ctrl A, vamos criar um percurso de preenchimento agora. Nesse percurso aqui a gente tem um QA+. Olha só, profundidade está 1/100º, igual ao outro. Ó, vou mostrar opções avançadas. Selecionei a ferramenta, que é o laser.
Então agora a gente vai fazer o quê? Vai rolar aqui para baixo, não tem que mexer em mais nada, confere lá se a potência e a velocidade está certinha, tá certinho. Rola para baixo aqui e a gente vem em limpar a área. Eu vou colocar aqui, tanto faz subida ou convencional. Se o seu pós-processador trata, a maioria deles trata de interpolação, isso aqui vai funcionar tanto para cima, tanto para a esquerda quanto para a direita, tanto para o horário do relógio como contra o horário do relógio, né? Vou colocar aqui as passadas na diagonal e aqui tem um pulo do gato aqui que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Tá vendo aqui esse vermelho? Ele tem um contorno em volta aqui quando o amarelinho passa. Se eu colocar aqui sem passagem, ele some, ou seja, lá na gravação rápida, ele faz um contorno. De qualquer forma, ele vai fazer um contorno ao fim das passadas diagonal. Aqui não. Aqui, se eu colocar sem passagem de corte, ele só vai fazer as passadas na diagonal. Se seu módulo laser não está bem regulado, né, se a velocidade do seu M3, do seu M5 não está legal, é a hora que desliga, a hora que liga, né, ele vai dar uma queimada nas entradas, beleza? Então, se você marcar aqui, primeiro ele vai fazer um contorno de todas as linhas e depois ele vai fazer a passada diagonal. Se você botar último, ele vai fazer a passada diagonal e depois vai fazer o contorno. E se você botar aqui sem passe de corte, ele vai só fazer a passada diagonal. Beleza? Dou um nome aqui, não marco mais nada e mando calcular. Olha, agora ele vai bugar, ele vai travar pra caramba o código. Por que ele está fazendo isso? Porque aqui eu não tenho um controle de avanço. Na gravação rápida eu tenho, tá? Então ele está fazendo o quê? Ele está pegando uma régua e fazendo risquinhos de 1 em 1 centésimo. Então isso demora muito. E como a gente pode contornar isso? Repara bem, ó, as linhas ficaram muito juntas, né? Diferente da gravação, tá vendo? Como a gente contorna isso? Eu clico 2 vezes aqui, venho em editar e o avanço nada mais é do que a ponta da ferramenta. Então eu dou um OK, calculo de novo e aí eu tenho a questão resolvida, tá? Então, dá para fazer pelo preenchimento e pela gravação? Dá. O que diferencia um e o outro? Que o preenchimento você consegue tirar o contorno inicial ou final. Na gravação, não. Tá? Então é isso. Agora o que a gente precisa fazer é exportar os G-codes. Para fazer isso, eu vou pegar a gravação como exemplo. Clico aqui em guardar percurso. Beleza? Clico aqui em guardar percurso e seleciona aqui o pós-processador. Se você trabalha com GRBL, selecione GRBL milímetros.G-code. Só procurar, tá? Aqui no meu só tem 2 porque eu organizei essa fila, tá bom? Joguei o que eu não precisava para uma pasta backup e deixei só os 2. Mas eu quero o Mach 3 em milímetros, sem o Z, mando guardar, vou mandar salvar num local, já tem um arquivo com o mesmo nome, beleza? E agora eu vou realizar um teste. Clico aqui no meu arquivo, o meu simulador vai interpretar o código se não houver erros. Vamos verificar se está tudo certinho, ele vai ter que exibir. Vou mandar fazer uma visualização superior, vou tirar o fundo aqui do material, vou executar. Ele não faz a passagem tão perfeitinha igual lá no Laser GRBL, mas vai gravar na velocidade que você definir, isso não vai fazer muita diferença, né? Você pode ter uma perdazinha de velocidade porque você tem que botar os pontos iniciais ali bem próximos um do outro e aí dá para fazer isso. Numa próxima oportunidade a gente mostra como fazer isso no Vetric Aspire. Basicamente é isso, galera. Se eu quiser exportar o outro, eu marco o outro, vou clicar em guardar percurso, seleciono o nome, tá? Ele vai me deixar lá salvar no lugar que quiser, pronto, e aí eu vou poder importar isso no meu software CAM. Galera, espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem essa moral, o canal está precisando de visualizações agora para ser monetizado, tá bom? A gente está começando do zero, beleza? É isso aí, galera. Grande abraço, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e bom trabalho.